Ó, começando a gravação do dia de hoje, o nosso combinado da aula foi como hoje seria o último dia de aula da semana, né? Porque nos outros dias vão ser feriado e emenda. E aí, nesse combinado, vocês propuseram de fazer, da gente falar um tema diferente, e nas últimas aulas a gente alinhou que faríamos o trimestre consciente, né? Como a Risa deu a ideia aí do nome desse nosso momento. Esse trimestre consciente, ele engloba o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Os eventos têm a ver com saúde, porque o Setembro Amarelo ele vem para marcar um momento para que tenhamos consciência e cuidados com os outros que podem estar numa tentativa de suicídio, prevenção do suicídio. O Outubro Rosa e o Novembro Azul tem a ver com câncer, para que possamos prevenir e também cuidar das pessoas que estão em nossa volta que podem ter essas doenças, né? Então a gente começa com a Risa, que é a nossa embaixadora do Setembro Amarelo. Gostou do nome, né, dona Risa? Que vai falar, vai compartilhar um pouquinho. Ela fez pesquisas relacionadas a isso. E, gente, é um momento, somos em 21, é um momento para a gente poder compartilhar, tá? Então, eu não queria que só a Risa falasse, ou que só o Tarcísio, ou a Yasmin. Eu queria que vocês participassem, fizessem perguntas, que vocês pudessem compartilhar experiências de vocês também, não sendo necessário citar nomes, tá, gente? Pode até falar, aconteceu isso, né? Uma situação que eu presenciei assim, assado, tá bom? Na família, não precisa citar nomes, mas, enfim, fale, compartilhe as suas experiências também diante desses temas, ok? Então, eu espero que todo mundo possa aproveitar, possa poder absorver o conteúdo, afinal de contas, a gente está falando de saúde, e saúde tem tudo a ver com biologia. Manda ver, Rizinha. O slide está aparecendo? Tá, sim. E vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, eu vou tirar meu som também, tá? Para não atrapalhar você. Tá bom. Então vamos lá. Fazer um resumo histórico de como se deu a campanha de Setembro Amarelo. Então, ela vai começar mais ou menos ali em 1994, quando nos Estados Unidos, quando um jovem chamado Mike M, de 17 anos, ele vai cometer suicídio. E daí, na época, ele tinha acabado de resgatar um carro clássico, um Mustang 68, e ele pintou esse carro de amarelo, porque era a cor favorita dele. E, a família não via sinais, os amigos também não viam, tal. E a saúde mental dele foi se degradando, 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 e até que ele, como saída, cometeu um suicídio. E no velório dele, a, tinha uma cesta com várias fitas e estavam escrito: se você pensa em cometer suicídio, peça ajuda. Daí uma das pessoas que estavam nesse velório divulgou esse projeto, entre aspas, e isso foi escalonando, 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 e daí ganhou uma repercussão nacional. E as pessoas realmente ligavam para a família para pedir ajuda. E daí que começou essa campanha toda. E daí aqui no Brasil, a campanha do Setembro Amarelo, ela é bem recente, ela começou em 2015. E para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe alguns pensadores que já pensavam sobre isso antes. Eu sei que, tipo, a gente está vivendo no século XXI, onde a gente tem a depressão como uma doença do século, mas eu resolvi fazer esse apanhado histórico para a gente entender um pouquinho. Então, eu trouxe o Durkheim, que é um sociólogo muito importante, e ele vai ser a primeira pessoa
a falar sobre isso através de um método sociológico. Tanto que o Durkheim ele vai dividir o suicídio em três divisões. Ele vai falar que existe o suicídio egoísta, que é quando você não se sente integrado à sociedade. Existe o suicídio altruísta, que é quando você se vê muito integrado à sociedade, que você tiraria sua vida por ela. E existe o suicídio anômico, que ele geralmente ocorre em situações onde você tem uma condição, daí de uma hora para outra você perde essa condição. Daí um exemplo disso é a crise de 29, onde você tinha muitos investidores da Bolsa de Valores que do nada perderam tudo. Então foram pessoas que cometeram muito suicídio durante aquela época. Eu trouxe o Marx, que ele veio antes do Durkheim, mas eu vou falar ele e do Engels, que vai falar no livro A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que ele vai falar como que nesse crescimento do capitalismo industrial, do crescimento das cidades sem muita infraestrutura, você não tem uma melhora, a classe trabalhadora não vê uma melhora na qualidade de vida, você tem uma superexploração, uma carga horária de trabalho muito alta, e aí as pessoas elas vão começar a se desintegrar psiquicamente. E daí, nessa época, as pessoas optavam ou pelo crime ou pelo suicídio, tanto que tanto o suicídio como a população carcerária na Inglaterra ela vai crescer muito e vai ser a maior da Europa. E é isso, e o Marx ele vai falar como que as relações sociais, como que as relações de opressão, as relações de opressão de classe, de propriedade, de gênero, vão influenciar na vida privada da pessoa. E no século XX, a gente tem o Freud, mas eu não coloquei o Freud aqui porque, apesar de estar desenvolvendo a psicanálise, o Freud ele não tem um texto que seja muito específico do suicídio, mas ele tem textos como Luta e Melancolia, O Mal-Estar na Civilização, que são textos onde ele vai tratar sobre a questão do adoecimento psíquico. E eu trouxe a Maria Rita Kell, que ela é uma psicanalista brasileira, e ela tem uma carga de trabalho sobre esses assuntos muito interessante. Se você pesquisar no YouTube Maria Rita Kell, você acha vídeos muito legais dela. Tem um vídeo dela chamado Aceleração e Depressão, que é um vídeo muito interessante. E a Maria Rita Kell ela vai escrever esse livro O Tempo e o Cão, onde ela vai falar como que os diferentes conceitos de tempo nas civilizações ele contribuiu para o adoecimento psíquico da sociedade. E eu trouxe essas 4 pessoas para falar um pouquinho para vocês um pouquinho dessas contribuições. Na cultura da rede social, eu coloquei porque eu acho importante que influencia muito para falar para quem assistiu o Dilema das Redes, como que se criam aplicativos que te mantenham mais preso a eles possível, com timelines infinitas e que você não sabe quando vai acabar. Mas também a questão da rede social, principalmente nessa era de cancelamento, onde não tem mais uma separação entre ataque e crítica, onde você também não separa a pessoa do que ela fala, basicamente. Então, se a pessoa tem um discurso equivocado, ela é aquilo e ela não pode mudar, e a internet é incisiva nisso. A gente tirou um pouco das pessoas o benefício da dúvida e sem contar também da questão de padrões de beleza, de como que houve uma normalização por parte das redes sociais disso. Então, você, ao mesmo tempo que você tem esse lema de ame você do jeito que você é, você tem pessoas que estão se amando do jeito que são, cheio de procedimentos estéticos e tal. E
e nas redes sociais, principalmente para os jovens, eu vejo que há um espaço onde você tem que saber quem você é, o que, que você quer, e se você não sabe disso, você é um perdido, e daí você se frustra também, se frustra. E eu acho que a internet é um lugar bem violento, não a internet, mas as redes sociais é um local bem violento para isso. Como identificar sinais? Então, geralmente, pessoas que estão em condições de cometer suicídio, ou então estão em condições de adoecimento psíquico, seja com depressão ou ansiedade, elas têm tendências a isolamento, geralmente ir para a escola, ir para o trabalho, se torna uma coisa mais regular, não é aquela coisa mais muito frequente. Ela tem uma condição também para o desinteresse de atividades que geralmente ela seria muito ativa. São pessoas que podem ter distúrbios alimentares também, podem comer demais ou de menos. E às vezes, são sinais que as pessoas até falam, às vezes, né? As pessoas às vezes falarem como que elas não têm vontade de viver. E para falar um pouquinho dos números, é meio difícil porque você não tem números específicos. Então, no mundo, os dados são de que são praticados mais ou menos 1 milhão de suicídios por ano. E aqui no Brasil, eu consegui dados de 2012 e eu vi que eram 12 mil pessoas. Por região também é diferente. O Nordeste tem o maior índice, seguido do Norte, e o resto do país vem em terceiro lugar. Eu pesquisei aqui no Espírito Santo e eu vi que em 2018 ocorreram 233 suicídios. E eu coloquei o número do Centro de Valorização da Vida, que é um centro que ele recebe chamadas, você pode mandar um e-mail ou conversar pelo chat. São centros de apoio emocional, onde você pode conversar com pessoas que vão saber te direcionar e lidar com a sua situação, porque se você não vê à sua volta pessoas em que você confie, pessoas que você pode conversar, é muito importante que você ligue para esses lugares, porque a sua vida vale a pena. E é isso, eu trouxe um pouquinho do Setembro Amarelo. Se você tiver algum problema que você queira conversar, por favor, ligue para esses centros. Eles vão saber lidar com você. Não lidar com você, porque você não tem nada demais, tá tudo certo. E é isso. Palmas para nossa Risa, né? Nossa embaixadora aí do Setembro Amarelo. Gratidão, Risa, pelas pesquisas, pelo tempo que você investiu fazendo essa pesquisa, né? Adquirindo conhecimento e compartilhando com a gente. Então, nós ganhamos com isso. Com a sua pesquisa. Muito bacana os títulos dos livros. Eu anotei até da Maria Rita aqui para eu assistir algum vídeo dela. Nas correrias aí do nosso dia a dia, de vez em quando eu consigo assistir alguma coisa. Eu acho super válido. Relacionou a questão do suicídio com a questão do capitalismo. Ela costurou aí falando também a questão das redes sociais, é, mostrando que nas redes sociais a gente tem questões bem delicadas, porque são estipulados padrões, né? Então, se eu viajo muito, significa que eu sou feliz. Logo, aquele que não viaja e não come aqueles pratos que as pessoas fotografam, significa que eu não sou feliz, né? Ou porque eu não tenho roupas ou corpo dito bonito, né? Pela indústria estética, logo eu não sou feliz. Então, são coisas assim muito delicadas. Ela falou um pouquinho também da questão da violência, né, que ocorre nas redes sociais, em que você é taxado, se você discorda
de algum assunto e argumenta ali, às vezes você nem consegue argumentar de certa maneira, e aí você se expressa mal, você é dito como alguém que tem aquele pensamento e te rotulam por isso. E existem formas de falar e formas de ser entendido, né? Essa coisa de digitar é muito frio, porque você tem que encontrar as palavras corretas, e às vezes o indivíduo nem está lendo aquilo ali direito, né? Com as pausas adequadas, e aí às vezes ele entende como que aquela escrita ali é uma violência, e você é tido como violento depois de ter escrito aquilo. Então, isso é bem delicado, a gente tem que prestar bastante atenção em relação a isso. E a outra coisa é a questão do olhar para o outro, né? Porque quando eu olho para a rede social, apesar de eu estar vendo um monte de gente, mas muitas vezes eu não olho para quem está perto de mim. Então, na escola, às vezes você fica preso no celular, não é o nosso caso, né? Que a nossa escola tem limitações em relação ao uso do celular. Mas às vezes você fica tão compenetrado ali no celular, em rede social, e você esquece de interagir. Às vezes você vai na casa de alguém, fica tão preso no celular e esquece de interagir. E às vezes determinadas pessoas precisam de conversar e querem ser ouvidas. Nós não temos não temos muito bons ouvintes, né? É importante que a gente avalie a gente. Será que eu estou sendo boa ouvinte? Ou eu quero impor a minha ideia acerca daquele assunto? Porque é importante você tentar você ter mais empatia e ouvir o outro, aquilo que ele tem a dizer, porque são muitos sinais que são dados antes da pessoa cometer o suicídio. E um deles é assim: a minha vida não presta, nada dá certo comigo, nada dá certo para mim, né? É, a minha família não me entende, ninguém me entende. Então são sinais que é importante a gente falar assim: epa, peraí, tem alguma coisa errada aí. E aí, enfim, ser amigo, né? Ser ouvido para quem precisa ouvir, beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Risa? Eu posso concluir uma coisa rapidinho? Claro. É, concordo muito com essa coisa que você falou das internets, onde a gente só digita, como que as redes sociais não tem nada de sociáveis. E eu esqueci de falar que o suicídio acontece mais entre jovens entre 15 e 29 anos. E, tem. Obviamente não. E acontece geralmente em países que têm uma condição social e econômica muito baixa, mas você também vê em países com condições muito altas também. Você vê pelo menos no Japão, nos países escandinavos. E também eu queria dizer que o suicídio ele também é mais propenso a acontecer em grupos minoritários, de minorias sociais. Então, pessoas LGBTs, refugiados, imigrantes, indígenas. Então, a gente também tem que estar muito atento a isso. Perfeito, Risa. E sempre pensar em políticas que vão integrar, né? Nada que vai segregar. A gente ganha muito com a diversidade. As empresas, elas têm olhado para isso, porque o mundo está olhando para isso, dentro dessas questões de diversidade. Diversidade dentro de uma empresa. Eu ter, por exemplo, não é assim, eu ter negros dentro de uma empresa. Não. É eu pensar, os cargos mais altos, logo são aqueles que têm uma maior remuneração. Será que há negros nesses cargos? Nessa empresa há mulheres nesses cargos? Há, né, pessoas homoafetivas nesses cargos? Então, no aspecto diversidade, de ter, além de ter, se esses indivíduos ocupam cargos que, de certa forma, têm um poder e que
há um retorno financeiro grande também. Porque peão de chão de fábrica, se você observar, a maioria deles são negros, né? As mulheres, que inclusive sofreram bastante nesse período agora de pandemia, as mulheres mais suscetíveis foram as mulheres negras. Por quê? São aquelas que de manhã, né, acordam, vão pegar o ônibus lotado e vão para as casas de família fazerem faxina, ou que são trabalhadoras dos supermercados, das farmácias, tudo que ficaram abertos, né, no comércio. Então, a diversidade, ela é importante em todas os espaços, a gente promover a diversidade. E sim, né, ter políticas, por exemplo, para refugiados, políticas para inclusão, né, lembrando que não é só né, negros, LGBT, são inclusive pessoas que não têm acesso da mesma maneira que a gente tem. Então, pessoas que estão numa linha de pobreza, uma linha, né, grande da pobreza, pessoas que têm algum tipo de algum portador de deficiência. Logo, a gente precisa de ter esse olhar mais amplo para agregar e não para segregar, né? Então, muito obrigada, Risa. Lembrando que, assim, é importante que a gente cuide do nosso emocional. O Brasil, em 2009, ele foi considerado o país, ele ganhou o título de país mais ansioso. Então, se você aí, né, jovem da nossa escola, que já tem um quadro de ansiedade, olha para isso, né, trate isso, existem recursos. E outra, gente, é difícil você ver quem consegue se recuperar sozinho. Quando eu falo sozinho, é sem a ajuda da família, sem a ajuda de amigos, sem a ajuda de um especialista, tá? Então, se você tem possibilidades, né, busque um psicólogo, né? Em alguns casos é necessário o psiquiatra, é necessário a medicalização. Isso tudo a gente tem que ter esse olhar, né? Não é porque, gente, eu faço terapia toda semana. Eu faço terapia, porque eu tenho uma necessidade de ser ouvida. Acho que é por isso que eu sou professora, né? Porque a gente fala para desgrameira, né? É, mas assim, quando eu falo de ser ouvida, é de ser ouvida diante das minhas dores, sabe? Se eu tenho, sei lá, uma dor em relação, sei lá, a questão de ficar ansiosa, porque tem uma festa para ir. É muito ruim quando alguém fala assim: "Isso aí é frescura". Não é. É uma coisa, um grau de ansiedade tão grande que eu preciso de ajuda para superar isso. Por isso que às vezes é importante a intervenção do profissional. Quando você liga para o 188, que é o Centro de Valorização da Vida, ele é associado ao Ministério da Saúde, por quê? Porque a ansiedade, a depressão, né, características de doenças, mentais, lembrando que, né, é considerado também uma doença mental, a ansiedade e a depressão, matam muitas mulheres, né, homens menos um pouco, né, em relação à depressão, mas muitas mulheres morrem. Eu conheço mais mulheres com depressão do que homens. E isso causa inúmeros problemas. Então, quando você está numa situação que você não suporta mais e você não confia nas pessoas, de repente, para poder desabafar, o 188, existem pessoas, não vou falar nem que são profissionais, né, mas existem pessoas que foram treinadas, são voluntários, que foram treinados para poder ouvir as pessoas. E eles vão ouvir, né, e vão, de certa forma, conversar, né, que às vezes o que a gente precisa é ser ouvido, que a resposta é só a gente que tem, né, às vezes está na gente mesmo. Então, tem alguma questão, né, que precisa desabafar, precisa de conversar, né, faça isso, ligue para o 188, "Ah, eu não quero
eu fico com vergonha, né? Veja quem você confia, né? Até me coloco hoje à disposição. Eu sei que a gente se conhece bem pouco, né? Eu entrei na escola esse ano, mas eu me coloco à disposição também de qualquer um de vocês para poder ouvi-los, né? Sem julgar, porque eu também não estou no seu coração para sentir o que você está sentindo. Então, o que eu tenho que pensar é ter empatia da sua dor, pela sua dor e, de alguma maneira, tentar te ajudar a encontrar uma solução para essa dor que está te corroendo, né? Então, seja ouvido, sabe, sem julgamento. O seu colega, né, pessoas que estão próximas de vocês, família, né, sem julgamento, sem querer dar solução para ele também, porque a gente tem esse erro. A gente acha que, assim, eu tenho a solução perfeita para a vida do outro. Para mim, eu não tenho, né? Então, cuidado para não ir com esse poder aí, não, eu vou dar, você tem que fazer A, B e C, né? Lembrando que o outro não tem o mesmo entendimento que a gente tem. Então, às vezes é necessário ouvir e falar assim, tá, mas você já pensou em A, em B, em C? Nessas três soluções, você acha que é possível ir em alguma delas? Enfim, é uma conversa longa, né? Que às vezes as coisas são bem complexas. Mas, enfim, seja ouvido, tá? Obrigada mais uma vez, dona Risa. Cadê Tarcísio? Oi, professora, consegue me ouvir? Sim, Então, eu fiz uns slides para falar sobre a questão do Outubro Rosa e eu vou estar compartilhando para vocês. ótimo. Fique à vontade. Gente, alguém queria perguntar alguma coisa para a Risa ou deixa mais para o final? Se eu estiver perguntando, estiver te perguntar, escreve aí no chat ou manda no privado para ela, que aí ela compartilha com a gente depois, tá? Você está conseguindo ver aí, professora? Tô conseguindo, eu só queria te ver. Você tá de rosa? Eu tô de rosa, eu tô com a camisa da Intercept do ano passado. Esse! Mas é porque o meu computador, ele tá sem... É porque tem uma questão que o meu computador tá sem câmera e o meu celular, ele não funciona o microfone do Cisco, entendeu? Aí no Poxa final, vida. quando eu acabar aqui, eu abro a câmera, eu entro pelo meu celular, tudo bem? Tá joia. Beleza, então. Excelente. Vamos lá. Bom, hoje eu vou falar sobre o Outubro Rosa, que é uma causa muito interessante. Se você estudar a fundo, você vai entender o porquê. E vamos começar. Bom, como surgiu o movimento do Outubro Rosa? O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. O movimento começou nos Estados Unidos, onde vários estados tinham ações isoladas referentes ao câncer de mama e ou à mamografia no mês de outubro. E em 1997, as entidades das cidades de Yuba e Lodi, nos Estados Unidos, começaram efetivamente a comemorar e comentar ações voltadas à prevenção do câncer de mama, denominado Outubro Rosa. E todas as ações eram e são até hoje direcionadas à conscientização da prevenção pelo diagnóstico precoce. No Brasil, a primeira iniciativa vista foi a iluminação, a iluminação em rosa do movimento chamado Mausoléu do Soldado Constitucionalista, que é o que está mais à direita ali, que é o soldado que está em pé ali. Logo depois, mas foram instituídas por lei federal apenas em 2018. Depois disso, vários monumentos começaram a ser coloridos de rosa por todo o Brasil, como o Cristo Redentor, e no nosso estado nós temos como exemplo o Palácio Anchieta. E agora, o que é o câncer de mama? O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Ele responde atualmente por cerca de 28% dos novos casos de câncer em mulher. Ele também acontece em homens, porém é bastante raro, representando por volta de 1% do total dos casos da doença. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos e acima dessa idade, a sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. E existem diversos tipos de câncer de mama.
alguns que evoluem de formas mais rápidas e outros que progridem lentamente. A maioria dos casos tem um bom prognóstico. E para o ano de 2018, que foi a estatística que eu consegui, foram estimadas 59.700 novos casos de câncer de mama no Brasil. Os sintomas o sintoma mais comum do câncer de mama é o aparecimento de nódulo, que é geralmente indolor, duro e irregular, mas também há tumores que têm uma consistência branda, globulosos e bem definidos. Outros sinais do câncer de mama são edema cutâneo e semelhante à casca de laranja, retração cutânea, dor, inversão do mamilo, hipermia, descamação ou ulceração no mamilo, secreção papilar, e a secreção ela é associada ao câncer, geralmente é transparente, podendo ser rosada ou avermelhada devido à presença dos glóbulos vermelhos. E também pode surgir uns linfonodos palpáveis na axila. Aqui é o tratamento. O Sistema Único de Saúde oferece todos os tipos de cirurgia, como masectomias e cirurgias conservadoras e reconstrução mamária, além da radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e tratamento com anticorpos. Então, nessa parte aqui, a gente tem que frisar que é bem importante a gente defender o nosso SUS, porque ele é uma ferramenta muito importante, porque ele, mesmo se você eu não uso eu uso plano de saúde, eu não uso o SUS, ele sim interfere na sua vida e na vida de muita gente, então ele é muito importante. A gente tem que. Aí, Tarcísio, ó, essa fala, ó, eu não uso SUS, né? Eu tenho plano de saúde, eu pago pela minha saúde. Não. Por quê? Por exemplo, quando você precisa de sangue, é o SUS que vai é, enviar, né? Mesmo você estando num, num hospital particular. E outra, as vacinas que nós tomamos, as pesquisas feitas, inúmeras pesquisas feitas que envolvem vacinas, né, produção de medicamentos, elas são bancadas pelo SUS. Então, a gente usa o SUS sim. E como o Tarcísio falou aí, ó, a grande importância da gente defender o Sistema Único de Saúde, porque um tratamento contra câncer nos Estados Unidos, a pessoa ela fica mais doente ainda, né? Porque o que ela tem de pagar, e aqui no Brasil é gratuito. Gratuito não, a gente paga impostos, né? Existe um sistema que ele é mantido por aquilo que a gente paga. Mas você não tem que desembolsar mais nada. Pode continuar, desculpa aí, Tarcísio. Tudo bem. Também trazendo outro dado dessa questão do SUS, você usa o SUS, por exemplo, quando você vai no restaurante. O SUS, por meio da vigilância sanitária, é responsável pela fiscalização dos alimentos nos supermercados, nas lanchonetes e nos restaurantes que você utiliza diariamente, entendeu? Mas enfim, o tratamento do câncer de mama é feito por meio de várias modalidades combinatórias. O médico que vai atender você, ele vai escolher o tratamento mais adequado de acordo com a localização, o tipo do câncer e a extensão da doença. E o tratamento depende da fase do câncer. Dependendo se for precoce, é um outro tipo de tratamento, se for um pouco mais grave, é usado outro tipo. Ele pode envolver quimioterapia, radioterapia e cirurgia, e o câncer de mama pode ser curado. E quanto mais cedo ele for diagnosticado, ou detectado, quando for detectado, mais fácil ele será curado. E, por exemplo, se o tumor tiver menos de 1 centímetro no estágio inicial, né, as chances de cura chegam a 95%. Então é muito importante você sempre estar ligado, né? Enfim, aí aqui eu peguei uma parte que eu achei bem interessante sobre a reconstrução mamária, que, que eu peguei no site da organização do Ministério da Saúde, eu lembrei, e aqui fala que ele é oferecido só para as mulheres que têm câncer ou que já tiveram, para eles poderem, que querem retirar as mamas ou parte delas. E a rede pública de saúde oferece integralmente e gratuitamente os procedimentos de recuperação pós-mastectomia. Aí você vai conversar com o seu cirurgião para ver qual tipo de reconstrução é melhor, e ele vai ver o seu caso clínico e os fatores que vão influenciar nessa tomada de decisão. E os principais tipos de cirurgia utilizados para a reconstrução da forma da mama são
implantes mamários, procedimentos usando retalhos cutâneos e reconstrução do mamilo e da auréola. Agora eu foquei aqui nesse slide, eu peguei um pouco sobre os sintomas no câncer de mama em homens. Os homens, eles precisam saber que o câncer de mama não é restrito apenas para as mulheres. Eles também podem ter, nós também podemos ter essa chance. E os possíveis sinais de câncer de mama em homens incluem protuberância ou inchaço, pele ondulada ou enrugada, retração no mamilo, vermelhidão e inchaços nos linfódomos axilares. E essas alterações nem sempre são causadas pelo câncer, mas se você notar qualquer alteração nas suas mamas, você tem que consultar imediatamente um médico para poder realizar o diagnóstico. E a cada 100 laudos positivos de câncer de mama, um homem é atingido, é diagnosticado, e eles representam 1% dos casos. E aqui eu trouxe um pouco uma estatística para tirar um pouco desse foco no texto, né? Para mais trazer um pouco da imagem para a gente ver. E aqui a gente tem a incidência estimada do câncer de mama em cada estado do nosso país, né? Se a gente for olhar bem superficialmente assim, nós notamos que o Sul e o Sudeste estão com os índices com a maior incidência de casos. Depois logo vem o Nordeste, vem depois o Centro-Oeste e por último o estado Norte do Brasil. E aqui nós temos os óbitos por câncer de mama em 2018, que em homens foram a taxa de 100 mil habitantes, né? Foi 0,1, foi bem pouco em homem, mas em mulheres, se você olhar, é bastante alto, infelizmente. E a estimativa de novos casos em 2018 foram de 59.700, né? Como eu já tinha dito antes. E ali nós temos mais um dado sobre o número de mortes, que foram 14.206 em mulheres e 181 em homens. E é isso, espero que vocês tenham gostado do trabalho, espero que eu tenha servido de meio que auxiliar assim para vocês. É bom vocês sempre estarem passando informações, porque não vai atingir vocês, porque é muito raro, mas se você conhece alguma pessoa mais velha, mais idosa, sua mãe, sua avó, você tem que sim falar com essas pessoas para estar fazendo sempre a revisão, né, para ver se está tudo bem, porque a gente quer sempre o melhor para os nossos parentes, né? E é basicamente isso, professor. Certeza, muito obrigada, Tarcísio, parabéns a ele, né, por essas informações, o tempo que ele se dedicou fazendo essa pesquisa, buscando as fontes, tá tudo certinho, tá, Tarcísio? Bacana aí as imagens, né, bem, você colocou, né, as referências de onde você tirou, isso é importante nas apresentações, e bacana, assim, né, um homem vir e chamar atenção em relação a um câncer que atinge homens também, porque são mamíferos, né, tem glândulas mamárias, mas a maior parte ainda, infelizmente, são as mulheres. Mas é um tipo de câncer que é possível, com o diagnóstico precoce, a gente ter uma maior qualidade de vida, né, em relação a essa doença. E por que câncer, né? Por que a gente enfatizou, além da questão social, tem uma questão também, gente, talvez não dê tempo da Yasmin falar, aí a gente deixa para a próxima aula, Yasmin, porque eu queria muito falar que prestem atenção em relação a isso, o Enem, ele tem cobrado bastante sobre câncer. E câncer tem a ver com divisão celular, com mitose, e tem a ver com idade. E o que está acontecendo com a população mundial? A expectativa de vida está diminuindo ou está aumentando? Aumentando, prof. Pois é, e aí tem a ver com isso, né? São questões genéticas, né? Não necessariamente hereditária, mas genética, que o câncer é isso. Beleza? Sandra, você quer falar um pouquinho? Quero sim. Ô, Tarcísio, falar nisso, você ficou de abrir a câmera para a gente ver você de rosa. Também quero, lógico. Pera aí, eu já Vai lá, Tarcísio. Já vou abrir, pera aí. Valorizar. Ele disse que estava de rosa, só que ele não pôde abrir antes por causa da...
Segundo a linguagem dele, Fê, vamos gastar o Tarcísio? Vão querer A gastar? linguagem deles é isso. Vamos gastar ele. Vão gastar. Bom dia a todos. Tarcísio, ganhei meu dia. Ganhei meu dia. Que menino, gente. Olha que coisa linda. Sua mãe tá aí, Tarcísio? Então depois a gente vai mandar a gravação dessa aula para ela ver, tá? Para ela ver o filhote dela detonando, arrasando. Sabe por quê, Fê? A gente puxa muito a orelha desse menino. Eu, então, misericórdia. Mas eu gosto desse menino de graça. Ele é muito educado, inteligente. Ele sabe disso, que eu já falei isso para ele. E ele sente isso também desde o ano passado. E vendo o Tarcísio falar com tanta propriedade, como você falou, professora, ele estudou, ele se preparou, ele caprichou nos slides, ele fez a parte social, a parte humana, a parte técnica. Então, assim, Tarcísio, você está de parabéns. Parabéns mesmo. Acho que é isso que a gente, enquanto professor, né, de ensino médio, espera de vocês. Que vocês realmente abracem a causa do que você está aprendendo, como a Fernanda falou. Cai no Enem, na divisão celular, nisso, naquilo, expectativa de vida. Quer dizer, você vai além do câncer de mama. Você fala com propriedade naquilo que você pesquisou dentro da biologia. Excelente. E parabéns à professora pela iniciativa. E aos alunos que estão presentes e conseguiram absorver o que o Tarcísio falou. Muito importante. E ontem, Fê, eu estava... Sandra, Hã? a proposta da semana foi que a gente falasse de um tema que eles tivessem curiosidade, se interessassem, afinal de contas, né, seria assim, hoje seria a última aula da semana, né? E aí, para ficar mais leve um pouquinho, a gente já pega tanto no pé deles aí, já cobra tanto, para ficar uma coisa mais assim, que mais gente pudesse participar. Então foi proposta deles, né? A Risa até falou muito bem antes de você chegar, falou sobre o Setembro Amarelo, fez uma pesquisa também, né, bem aprofundada sobre a história do Setembro Amarelo, sobre as questões que envolvem o tema do suicídio, que a gente sabe que é tão importante, que estamos todos suscetíveis, né? Quando eu falo todos, pessoas próximas a gente, também, e então foi proposta deles, né? A Risa até deu o nome da aula de hoje de trimestre consciente. Infelizmente, a Yasmin não vai conseguir falar, Yasmin, te peço desculpas, mas você vê que fluiu, né? A gente discutiu bastante, falamos, né, bastante coisa aí, e aí eu não queria deixar um tempo curtinho para você falar, não. Eu queria que a gente pudesse continuar na próxima aula, pode ser, Ali, ou Yasmin? Aham. Ah, você juntou com a Alice, né? Bacana. Legal. Pode falar, Sandra. Não, então, Fê, e ontem eu estava assistindo uma entrevista no Roda Viva com o Mandetta e ele falou exatamente sobre esse lance do SUS, que você abordou aí, que é muito importante, e também esse ano, por ser o ano da pandemia e o SUS está muito sobrecarregado, o índice de mamografia diminuiu demais, que é exatamente o exame para detectar. Então, pode ser assim que isso colabore para um aumento mais efetivo ainda no futuro nesse diagnóstico aí do câncer. E diminuiu assustadoramente, tipo 70% a menos do que o ano passado, as mamografias desse ano. Então é assustador, né? Mas assim, parabéns no geral, e eu vou ver se, deixando para terça-feira, as duas próximas aí, eu faço questão de assistir. A da Risa, você gravou? Sim, tá tudo gravadinho até agora. Ai, que bom, então mais tarde vou assistir, com certeza. Parabéns a todos aí, principalmente a você, tá, prof? Obrigada, Sandra. Parabéns para os meninos aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma, às vezes, né, dar algum depoimento em relação ao câncer, em relação ao suicídio, né? Que foram esses dois temas aí falados. Alguém gostaria? Risa, teve alguma pergunta para você? Enquanto o Tarcísio estava falando? Me mandaram nada, não. Não, né? Ninguém tem nenhuma, né, questão, quer falar não, né? Tá, então eu vou, faltam poucos minutinhos para encerrar o nosso tempo. Esse tema, né, do câncer, depois a gente vai ver como que funciona, como que o câncer ele surge. Nesse sentido, o Enem ele tem falado muito
Porque em relação ao que é cobrado em biologia, é cobrado até hoje, a maior parte, em torno de 30%, ecologia. E ecologia tem a ver com fatores bióticos e abióticos. Isto é, tem a ver com seres vivos e tem a ver com o meio que esses seres vivos vivem. Aí presta atenção, tem muito a ver. Por quê? Dá em quem câncer? Nos seres vivos. Então, por exemplo, cachorro, vocês conhecem cachorro que teve câncer? Gato que teve câncer? Né? E o humano, né? E em relação ao meio que ele vive. Então tem a ver com o comportamento do indivíduo. Lá na semana que vem a gente vai falar, eu vou falar inclusive de um experimento que teve, que eles alimentaram o câncer com alguns alimentos que a gente consome. E vocês vão ver como que houve a regressão dessa célula tumoral. Muito interessante, depois eu vou mostrar, tem que mostrar com mais calma. Mas enfim, então tem a ver com fisiologia, porque o câncer acontece aonde? Lá na célula. Porque nós temos o quê? Um grupamento de células, né? E cada célula desempenha uma função. O câncer, todo câncer, ele é genético. Ele é um problema genético. Não necessariamente hereditário. Hereditário é aquilo que você traz, né, na bagagem vindo do seu pai e da sua mãe, mas ele é genético, porque ele acontece nos genes. Há um erro nos genes, há uma mutação. E essa mutação depois a gente vai ver como é que funciona, tá? Porque tem a ver com o meio. Chuchu, você está quase terminando aí, se cair, beijo, muito obrigada, boa semana para você.